Queria agradecer a um cara muito especial. Acho que tem 7 anos ou uns 8 anos que eu queria falar, eu queria conversar com as pessoas. E eu procurei esse cara e falei assim, ó, eu quero fazer um conteúdo. E ele falou, não, acho que você vai fazer super bem. Então, o meu primeiro vídeo de 2 minutos durou 6 horas. Queria agradecer o Marcos Saad, que se desse palmas para ele. Ele foi o cara que fez o Media Training. Obrigado, sou muito grato. Agradecer Raquel pelo carinho, nosso diretor, Renan, todo mundo, Margarete, que eu acabei de conhecer. O homem está criando o Porto do Rio ali, aquele ali em pé, está fazendo grandes projetos no Porto do Rio. Léo, obrigado. Gente, as perguntas fiquem à vontade. Rafael Ponzi, muito legal. Para quem não sabe, há 20 anos eu fui o garçom da feira desse cara. É meu amigo há 20 anos, Raquel. Há 20 anos atrás eu era o chefe do buffet desse cara. E ele é um parceiro incrível. Então, obrigado. Queria que vocês fizessem as perguntas, a gente vai respondendo. Cumprimentei os meus amigos aqui, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, então é importante agradecer a cada um que me ajudou de alguma forma, tá bom? Então, façam as perguntas. Alguém quer começar com as perguntas? O pessoal tá tímido com o Giovan? É tímida. Ah, essa menina aqui, como é que é teu nome? A Paula terminou a última palestra aqui, né? O último bate-papo, e ela já sentou esperando o lugar dela. Então, eu já sei quem é o próximo. E eu fazendo um suspense, né? Eu tô esperando o Gilvan. Falei, gente, mas é assim. É assim. E as duas vieram por conta dela. Então, ela já tá fazendo o teu marketing ali. Não sei se você pagou ou se ela tá fazendo de graça. Você não pode falar do Pix agora, só depois, Pix, né? É depois. QR Code. Estou recebendo bastante conteúdo, bastante conhecimento, né? Com seus vídeos, com a sua rede social. Você deu uma palestra para gestão financeira para a Uniswan. Eu sou aluna da Uniswan de gestão, faço a EAD, e desde essa palestra eu venho seguindo o seu trabalho. Eu quero aprender a investir. Por onde começar? Como a gente fazer isso? Muito legal. Obrigado. Ontem eu estive na Uniswan, eu fui em Bangu. Não sei se todo mundo sabe, eu tenho hoje um propósito de democratizar o acesso aos produtos de investimentos. Eu tenho 42 anos. Até os 27 anos eu era um garçom, servia a mesa, morava na Rocinha, era garçom. O Ponzi foi meu contratante. E eu percebi que eu podia ter uma qualidade de vida e eu tinha que investir em conhecimento. Então, investi em conhecimento e foi muito importante para mim ser fruto de uma escola pública, fazer CIEP, Enem, ProUni, e hoje poder palestrar sobre isso. Você sabe que todo domingo eu tenho um conteúdo que chama Como Começar a Investir, faço isso gratuitamente, é um conteúdo que poderia ser muito caro, eu apresento como é que funciona, mas hoje eu quero democratizar o acesso aos produtos de investimentos. Então, vamos começar pelos custos, né? Então, no Brasil, antigamente, só quem tinha muito poder aquisitivo podia investir. Atualmente, a gente tem a tecnologia, e o Sebrae é um grande representante disso, de diversas iniciativas de empreendedorismo, e a gente consegue abrir uma conta numa corretora. Corretora, a gente tem que ter um cuidado por causa dos golpes financeiros. Então, toda corretora ela é autorizada pelo Banco Central e fiscalizada pela CVM, pela Comissão de Valores Imobiliários. Então, se você vai começar a investir, você tem que ter uma conta numa corretora. No passado, era muito caro abrir uma conta numa corretora. Então, você pode abrir hoje isso em qualquer lugar que é gratuito. Você vai falar assim, mas Gilvan, por que você está falando que é uma corretora e não um banco? O banco ele vende produtos de prateleira das suas próprias marcas. É como se você fosse no banco ABC e ele vendesse produtos ABC, que às vezes não pode ser bom e às vezes ele cobra uma alta taxa por isso. Então, com a tecnologia, a gente tem uma coisa chamada plataformas abertas. Você pode investir em corretoras, porque as corretoras elas são supermercados. Ela vende produtos de várias casas e produtos às vezes com melhores taxas, mais acessibilidade. Então, basicamente, hoje a gente usa plataformas abertas. Então, existem várias plataformas abertas. Eu me tornei sócio da Orama. A Orama acabou de ser comprada pelo BTG Pactual, existe há mais de 10 anos. Tem o Grupo Sul América como sócio investidor e o Grupo Globo. E o nosso papel é democratizar o acesso. Legal, abriu a conta, o que eu vou começar a fazer? Então, eu te expliquei como é que funciona. É fácil, te expliquei o que é uma corretora, ela faz essa intermediação e é autorizada por essas duas entidades. E aí você abriu a conta, o que você faz, Aqui, gente, olhando o Brasil, amanhã eu estou indo para Recife, tem uma questão que é o seguinte. Quando você fala de investimentos, todas as pessoas vão vir aqui falando o seguinte, olha, faça reserva de emergência. Aí você fala o seguinte, eu ganho R$3.000,
todo mês me sobra R$500, então eu vou demorar 5 meses para guardar um mês do que eu preciso. Você vive com R$2.500, supostamente. Você concorda que isso não vai te motivar tanto? Algumas pessoas não acreditam que vai conseguir, e tem gente que não consegue comprar R$500. Então, algumas pessoas falam de educação financeira, de investimento, pensando que é na ótica de todo mundo. Mas hoje o Brasil tem 100 milhões de pessoas que vivem na média com R$700. 13 milhões de pessoas que estão em pobreza extrema. Então, você tem que pensar novos mecanismos para as pessoas poderem investir. E é o que eu faço aos domingos lá com o meu conteúdo que você acompanha. Então, hoje você pode começar a investir para mudar a sua mentalidade. É como se fosse aprender a escrever, sabe? Você começa com A, E, I, O, U, depois você vai pegando as consoantes. Então, a primeira coisa é, abre a conta da corretora, aí começa a olhar alguns produtos. O primeiro produto, que eu acho que é super fácil para todo mundo começar, chama-se Tesouro Direto. É uma plataforma de venda de títulos públicos que você pode investir com R$30 e ter uma boa rentabilidade diferente de outros produtos. Você vai fazer uma coisa importante que se chama API. Assim que você abre a conta, você vai fazer um teste para definir o seu perfil. Ele pode ser conservador, moderado ou arrojado. Mas no seu caso é para você aprender. Então você pode usar Tesouro Direto, você pode olhar com pequenos valores que não vão te fazer falta, fundos imobiliários, comprar ações, igual eu mostro lá aos domingos, né? As ações, a gente teve algumas ações muito interessantes que fizeram boas performances. O que eu tento fazer com vocês é desmistificar. Porque eu acho que a gente tem barreira, é como se a gente fosse num prédio luxuoso. Falar de investimentos, pessoal, é como se fosse num prédio luxuoso e você vê muita gente ali, segurança, vidro espelhado, mármore, e você fala, não vou entrar. Então, hoje, meu papel é falar assim, não, você pode entrar, independente do valor, e pode começar a investir para ir aprendendo, conversando com os amigos, compartilhando suas conquistas. Então, hoje, é muito mais fácil começar a investir. Eu acredito que isso vai se tornar cada vez mais determinante. Eu estou conversando com o Sebrae para que a gente possa fazer uma parceria em Caxias ou em Mesquita, onde eu tenho um bom contato com o prefeito, aqui no Rio de Janeiro. Eu basicamente gosto de lugares longes, né? Então eu vou para Nova Iguaçu, Caxias. Eu criei a empresa baseada muito em renda per capita e IDH. Então eu não fico nos grandes centros urbanos, eu procuro os outros centros urbanos que tenham deficiência em IDH e renda per capita. A gente teve o Enem, que teve um Enem, foi muito ruim o resultado do Enem, que saiu ontem, meio decepcionante em alguns quesitos. E eu acho que o meu papel hoje é democratizar isso, tornar cada vez mais acessível, e não cobro por isso, estar lá comigo domingo, 8 horas, então é isso. Gilvan, a gente sabe que hoje a internet é uma porta para ganhar dinheiro, né? E a gente vê também muita gente ostentando uma vida dos sonhos. É real que hoje as pessoas mais jovens estão conseguindo fazer dinheiro mais rápido? Ou isso é uma ilusão de internet, de uma vida de sonho? Porque o que eu observo é que a galera mais jovem está conseguindo um poder aquisitivo que a minha mãe, ou meu pai e eu, com 38 anos, não consegui, e estou virando a chave agora para entrar nessa onda. E vem um menino, uma menina de 20, 22 anos, e ele se diz empresário, rico, com carros importados. Isso é real? Está acontecendo? Ou é uma ilusão da internet? Vou começar pelo final. Ótima pergunta, Kelly. Assim, existe em matemática uma coisa chamada curva de Gauss. Você tem os extremos e você tem o meio. Se eu falasse para você que não é verdade, eu vou estar sendo não tão fidedigno aqui, não tão realista. Existem sim pessoas que podem estar conseguindo isso, mas talvez a média das pessoas não estejam. Aqui, respondendo a primeira pergunta, assim, é possível que as pessoas estejam ganhando. O poder das redes sociais ele é muito, muito impactante, então a gente pode dizer que outras pessoas não estejam. Tem pessoas sim que são meio falsas desse assunto de vender uma vida que não tem. Isso pode acontecer, é verdade, faz parte da estatística, mas acho que sim, acho que você tem pessoas que estão ganhando, tem pessoas que não estão ganhando, tem pessoas que estão iludindo outras pessoas, vendendo cursos, né, cursos mirabolantes, e às vezes as pessoas não têm experiência. Então, por exemplo, eu acho que o que eu tenho de vantagem competitiva é que aonde eu vou, eu tenho o Rafael Ponzi, que deve estar por aqui, tem o Léo, que ele é meu amigo há mais de 20 anos, tem o Saad, que é o cara que me treinou. Então, eu fui garçom, meus clientes estão aqui, né? Então, acho que isso é muito legal quando você tem esse reconhecimento. E as marcas que me apoiam, né? O Sebrae é um grande apoiador. No ponto de vista de falar de ganhar dinheiro, e é legal,
a gente tem a mesma idade, eu e você, 18 anos na média, né? Então, a gente tem um desenho de Brasil que ninguém pensou e todo mundo está falando. A gente tem que entender um pouco o nosso passado. O Brasil tem 30 anos que tem uma moeda estável. O Brasil não tinha isso. Algumas das pessoas aqui viveram com hiperinflação. O Brasil, até 94, ele tinha um objetivo: gaste o dinheiro e gaste tudo, porque amanhã seu dinheiro não vai valer nada. Algumas pessoas que estão aqui, elas financiavam seus automóveis via dólar. Quando o dólar subia, ele corria na concessionária, deixava o carro e ia embora, porque ele não ia conseguir pagar. Financiamento imobiliário era impensável. Financiar um imóvel com 60 meses, com uma taxa fixa, era impensável. Então, o Brasil criou um plano real, que foi muito, muito bom. Quando a gente, por exemplo, você vai na Argentina, você vê ali o desafio, o que é uma inflação. Mas eu acho que o Brasil, ele esqueceu de educar as pessoas. Então, eu e você somos da mesma geração. Uma geração que gastava muito, vivia de overnight. Nós tivemos o confisco da poupança, nossas famílias sofreram sobre isso. Eu já conversei com o Saad falando sobre isso uma vez. Então, a gente vem de uma realidade de não saber isso. Mas você que tem 18 anos, viveu uma coisa muito incrível, né? Porque você já viu o plano real, você viu o dólar a R$2, você pode ir na Disney. Quem tem 50 anos, pensar na Disney era coisa impensável, a gente nunca imaginava isso, né? Então, acho que o Brasil, ele criou uma moeda, mas ele não educou a sua população para isso. Mas... Você? Peraí. Obrigado. Pode falar, fala. Fala, eu vou segurar, vou ficar do teu lado. Qual o seu conselho para quem quer começar a empreender, mas também não tem a condição de empreender logo de cara, assim, abrir um negócio, como eu vou dizer, um negócio completo? Como começar? Muito legal. Eu vou usar o capítulo 4 do livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, que é o livro que eu mais gosto e recomendo para todo mundo. O capítulo 4, ou capítulo 6, ele fala uma coisa muito importante. Se você olhar a minha carreira, eu passei no maior banco privado de investimentos, no maior banco de investimentos da América Latina, passei na maior corretora independente, hoje estou na primeira corretora. Você vai falar assim, mas por que você está me falando isso? Porque eu, sim, quero empreender, tentei empreender na pandemia, o Saad foi um grande parceiro, mas eu acho que eu não estava tão bem preparado para empreender. E o Pai Rico, Pai Pobre, ele fala o seguinte: você tem que ter experiências e você tem que passar por algumas empresas para que você possa adquirir conhecimento para você empreender. Eu acho que hoje a gente criou uma comunicação que as pessoas querem ficar rico antes dos 30. Só que o Brasil é um lugar, eu gosto sempre de falar sobre isso, que 100 milhões de pessoas vivem com R$400 na renda média. E 2 milhões de pessoas vivem com R$17 mil. Se você quer sair de 400 para 17 mil reais, são 9 gerações. São 9 gerações no Brasil para a pessoa ganhar 17 mil reais. 9 gerações vezes 20 são 180 anos para alguém deixar de ser pobre, né? Então, o Brasil é um lugar diferente, que às vezes a gente compra o sonho americano, ou o discurso de alguém que está na rede social que vai ficar rico muito rápido, ele pode ficar, mas não é a realidade de muitas pessoas. Então, eu acho que a maturidade do empreendedor, ele chega entre 35 a 40, ele pode fazer antes, não estou dizendo que não seja, depende do que você quer fazer, mas eu acho que às vezes você tem que rodar para algumas empresas para você ir aprendendo, adquirindo conhecimento, fazendo curso, participando de networking, para você empreender de maneira legal. Se você me perguntar assim, quais são as 4 competências que você precisa desenvolver, eu acho que eu consigo te responder. Eu acho que você tem que ter uma boa comunicação, você tem que saber vender, você vende tudo na vida, então se você não se comunica bem, você não vende bem. E aí você tem que ter uma coisa chamada networking, que é a rede de relacionamentos. E aí, por último, você tem que ter ali um conhecimento. Mas se você tiver esses 4 conhecimentos aqui, você consegue empreender muito bem. Só que para você desenvolver isso aqui, demora tempo e você tem que ter um pouco de rodagem para desenvolver essas competências. Então, acho que essa competência é o que você deveria se dedicar agora para você chegar no seu ápice da sua performance. Legal. Ela perguntou que ela está querendo começar na faculdade, qual o melhor curso. Essa é uma pergunta muito difícil, que eu tenho que te responder o seguinte: o que te dá paixão, brilho nos olhos? O cara mais rico do mundo chama-se Warren Buffett. Ele tem 94 anos e é um dos maiores investidores. Ele fala que o curso que todo mundo deveria fazer é contabilidade. Mas nós sabemos que no Brasil as pessoas têm medo de matemática, né? Então, matemática, não sei, contabilidade deveria ser, é o que ele fala. Mas acho que tem que fazer uma coisa que você se sinta bem. Assim, por exemplo, eu acho que marketing é uma coisa interessante, a administração é muito bom. Acho que você tem que olhar um curso que te dê uma visão de tudo no primeiro momento, sabe? Eu sempre falo assim, às vezes você com 18, 21 anos, é difícil você entender qual é o caminho certo. Acho que você tem que fazer um curso genérico que te dê uma visão de tudo e depois você se especializar. Aí vem o MBA. E no final é o seguinte, o Brasil é um lugar que quanto mais você estuda e tem um networking muito forte, você se desenvolve. Então, acho que você tem que olhar um curso que te dê uma visão de mundo
E eu vou te falar uma coisa, você vai ficar super chateada. Mas faculdade, para mim, são as pessoas. Eu gosto de fazer a faculdade pelos alunos, eu não faço pelo curso normalmente. Eu quero conhecer pessoas. Eu acho que na faculdade, lá que você faz networking, sabe? Então, acho que eu olho o curso que tem pessoas que vão ter competências diferentes que vão fazer um bom networking. E eu não quero ser eu quero ser o cara que senta com as pessoas e conversa. Eu nunca fui um aluno brilhante, eu nunca tive as maiores notas. Eu era um cara que assimilava conhecimento e fazia boa rede de contatos. Então, todos os bancos que eu trabalhei foram os meus amigos da faculdade que me indicaram. Então, isso é incrível, assim, né? Então, acho que esse é um ponto bom de você pensar. O curso é secundário, o mais importante são as pessoas e a impressão que você vai passar nesse curso. Acho que é um pouco disso. Mas obrigado, acho uma participação. Boa noite, tem. Tem uma pergunta do YouTube para você, para a galera de casa. Deixa eu te dar a palavra, tá? A gente já passa para você, tá? Qual a plataforma é melhor para investimento? Tem alguma? Você indica? Eu sempre procuro ser muito idôneo, tá? Eu acho que a pessoa tem que fazer uma pesquisa no Banco Central. Acho que se eu respondesse, eu ia ser super tendencioso. Eu sou sócio de uma corretora chamada Orama, que existe há 11 anos. E eu acho que eu procuro ser muito idôneo nesse mercado. Então, o Banco Central ele faz uma pesquisa das corretoras que são melhores avaliadas para quem quiser investir. Curiosamente, a minha corretora ganhou os dois últimos anos, mas se eu falar sobre ela, eu acho que vou ser super tendencioso. Então, eu acho que a pessoa tem que estar no Banco Central. É hora uma corretora, mas eu acho que a pessoa tem que estar no Banco Central, tem uma área de reclame aqui, e pesquisar essas corretoras que são melhores avaliadas. Consequentemente, você vai chegar em mim por essa pesquisa, mas acho que é melhor. Oi, Gilvan, boa noite. Tudo bem? Obrigado por ter vindo, viu? Imagina, eu também te sigo. Eu queria te perguntar o seguinte, você tocou num ponto que eu acho interessantíssimo. Tipo, as pessoas falam, faça reserva de emergência, né? Aí você leva 50 mil anos para, no mínimo, guardar o que você precisa apenas para não morrer de fome se você perder o emprego. Então, assim, passando para um modelo mais arrojado, digamos assim, de investimento. Você acha que é válido? Eu já estudei, eu não sou de exatas, então para mim é difícil. Eu já estudei, confundiu mais a minha cabeça do que ajudou, eu acho. Então, por exemplo, você indicaria a pessoa arriscar e, por exemplo, comprar ações que dão um dividendo, que pagam um dividendo? Tipo, teria que investir muito, pegar um dinheiro. Claro, eu não quero ficar rica, agora eu vou botar o pé pro alto e vou receber dividendo, não é isso? Mas, sei lá, ao invés de fazer a minha reserva de emergência, eu quero sim ter um mínimo de dinheirinho ali, mas eu quero pegar uma porrada para fazer numa ação para ganhar dividendo. Como é que você fez sair tipo do zero, entendeu? E crescer tanto? Muito legal. Como é seu nome? Fernanda. Acho que a minha amiga... Me lembra seu nome? Paula. Cara, isso é muito legal que você perguntou. Eu não vou te fazer um pix, tá? Mas todo domingo eu falo sobre isso no meu canal no YouTube, Gilvan Bueno, falando um ponto muito importante que é o seguinte. Quando eu comecei a rodar o Brasil, a Febraban me contratou para fazer um curso de diversidade em Salvador. Eu nunca tinha ido em Salvador para dar aula, subi o Pelourinho ali e tal. Depois eu fui em Teresina. A semana que vem eu estou em Teresina e amanhã eu estou em Recife, viajando para Recife. Eu comecei a ver que tem um outro Brasil. E quando eu chegava aqui para falar, você até meio mal falar sobre isso, eu fazia muito esse discurso repetido. Faça reserva de emergência. Mas o Brasil, e eu falei isso ainda há pouco no outro canal, o Diese fez uma pesquisa. Qual era o valor exato do salário mínimo? R$6.000. Quantas pessoas ganham? 1.500. Quanto é o número da dívida das pessoas no Serasa? R$4.500. Se você junta 4.000 com 1.500, parece que o número exato do salário mínimo deveria ser R$6.000. Né? Então, as pessoas elas não conseguem fazer reserva de emergência e é como malhar. Né? Você não se sente meio motivado para malhar, você precisa de um estímulo. Então, o que eu falo para as pessoas? Eu acho que você tem que desenvolver a sua cabeça. Eu era um garçom, morava na favela da Rocinha, acho que eu tinha tudo naquele momento, mas eu queria dignidade. Teve um dia que eu estava descendo a Rocinha e tinha muita água na minha cintura e um corpo boiando. Eu falei, cara, eu quero uma vida diferente. E eu acho que na vida, o cara que me inspirou, que é o Chris Gardner, o cara da Procura da Felicidade, ele fala o seguinte, você precisa correr risco no Brasil ou na vida. Se a gente não fizer nada, a gente está muito dentro do plano 35. Então, assim, eu me endividei. Por quê? Eu queria fazer uma boa formação, né? Eu queria ter uma boa roupa para chegar na entrevista. E se eu respeitasse o plano 35, se eu não usasse meu cheque especial, meu cartão de crédito, eu não cresci da maneira convencional, eu não vi da família rica. Minha mãe faleceu, meu pai batia na minha mãe. Então, assim, eu não tive isso, sabe? Então, eu sabia que eu precisava correr risco
para conseguir crescer na vida. Riscos calculados, mas eu precisava fazer uma faculdade me endividando. Às vezes eu tive que atrasar a parcela para conseguir, porque eu não vim de um meio igual a todo mundo. Então eu não posso chegar aqui e fazer um discurso muito bonito de não se endividem, não corram risco, porque não foi o que eu fiz. Eu só cheguei até aqui porque eu corro muito risco, tomo decisões muito arrojadas. O Saad está aqui. Na pandemia, eu aluguei um prédio de 2 andares para criar uma escola. O Saad me acompanhou, a minha empresa nasceu no escritório desse cara. Então, correr risco faz sentido. Para te responder de maneira objetiva, ontem, na minha conta, eu comprei 27 ações da Caixa Seguridade. E a Caixa Seguridade, ela paga dividendos, né? Ela caiu 13,50. Sabe quanto custa cada ação? R$10. Sabe quanto foram 200 ações? 200 e poucos reais, mas caiu o dividendo. Então, o que é o dividendo? É uma coisa que todo mundo no Brasil deveria conhecer e que o americano não conhece. A legislação brasileira fala que toda empresa de capital aberto, que está listada em Bolsa de Valores, deve distribuir 25% do seu lucro, no mínimo. Mas tem uma empresa, que é a Caixa Seguridade, que distribuiu 90% do lucro. Você conhece alguma empresa que distribui 90% do lucro? Então, a Caixa Seguridade fez isso. Então, eu comprei com R$200, caiu R$13,50. Pagou o Big Mac, né? Então, acho que você tem, sim, que olhar outras esferas. E eu sempre falo no meu canal, a minha amiga Paula está aqui. Paula, né? Eu sempre falo assim, você tem que começar com 10, 20, 30 reais. Aí eu vou te fazer uma pergunta. R$100 faz falta? Para você? 50 faz? 20 faz? Não, estou te perguntando, vai te fazer falta R$20? Então, abre uma conta na corretora e compra uma ação que paga dividendo. Você fala assim, mas por que começa com pouco? Você sabe dirigir? Eu fiz 3 vezes a prova, passei da 3ª, não vou te oferecer uma carona. E eu não sei dirigir carro manual, só sei dirigir carro automático. Assumi isso aqui. Mas eu me lembro na autoescola que o cara falava o seguinte, anda devagar, que você consegue parar o carro. Você me falou, devo botar tudo? Não, eu faço uma estratégia, eu compro ação todo dia. R$100, R$50. Então, compra pequenos valores para você ir aprendendo, para depois você acelerar o carro. Eu dei uma resposta longa, mas eu contei um pouco da trajetória. Hã? Não, estou falando de dividendos. Essa pergunta é muito boa, né? Eu acho que é o seguinte, se você tem uma vaca que está te dando leite todo dia, está gordinha, não tem doença, não tem carrapato, você vai matar ela para comer? Eu sempre falo da parábola do ovo e da galinha. É isso, eu conversei com a minha filha caçula. O que é isso? Você tem uma galinha que põe um ovo, mas você quer comer carne. Para você comer carne, você vai ter que matar a galinha. Só que se você matar a galinha, no dia seguinte você não tem ovo. Então, é melhor você ficar com a galinha viva enquanto ela está dando ovo. O dia que ela mudar e não começar a dar mais ovo e ficar doente, aí você põe ela na panela. Então, acho que a ação é a mesma coisa. Você tem que deixar ela ali enquanto ela está te dando lucro, está sendo interessante. Quando ela parar de fazer isso, eu falei hoje sobre 3 empresas na apresentação, você mata a galinha. Mas enquanto ela está dando ovo, deixa ela lá, entendeu? Você tem que prestar atenção se ela não está doente. Obrigado. Você falou que veio de família pobre, que você foi garçom. E aí, são 2 perguntas. Você é rico? Essa é uma. E quando que você, lá atrás, enquanto garçom, morador da favela da Rocinha, pensou que pudesse chegar no padrão que você está hoje? Onde foi a virada de chave? Como é que foi isso na tua cabeça? Falou, agora eu vou começar com as minhas ideias arrojadas e vou começar a investir, vou começar a estudar, que eu vou ficar rico aos 38 anos. Essa questão de riqueza, eu vou responder na visão do cara que é o homem mais rico do mundo, né? Que é o Warren Buffett, é o velhinho. Acho que riqueza tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, se você é rico e tem que trabalhar 24 horas, na verdade você não é rico, você é escravo. Né? Acho que você tem que pensar, hoje a gente sai da pandemia muito pensando no burnout, né, doença mental. Eu acho que a grande questão é o seguinte, você tem agenda livre, você consegue 4 horas da tarde parar de trabalhar, ir para a praia, pegar uma bicicleta, andar tranquilo, sem olhar para o celular? Eu não consigo, então ainda não sou rico. Eu acho que o dia que eu conseguir 4 horas da tarde, ir para a praia, pegar minhas filhas todos os dias, não me preocupar em olhar para o telefone, acho que aí eu sou rico. Acho que a riqueza está muito em quanto tempo você tem. Porque o dinheiro, na verdade, se eu ganhasse 100 mil reais, eu ia estar incomodado, né, se eu não tivesse um princípio. Então, a riqueza está muito atrelada assim, você trabalha muito, acho que a segunda resposta é o seguinte, eu posso parar de trabalhar e a minha vida vai ficar tranquila? Não. Os boletos vão se pagar sozinho? Não. Então, acho que a riqueza está o seguinte, se eu parar de trabalhar,
os boletos vão ficar vencidos. Então, eu tenho que continuar trabalhando. Então, acho que eu ainda não cheguei nesse ponto que eu quero. Eu tenho 2 filhas, uma de 21, 22, que faz direito, né? Está no 7º período de direito, e a caçula que faz uma escola bilíngue. Eu acho que eu tenho mais 15 anos aí de trabalho árduo para minhas filhas. Né? Eu acho que eu quero oferecer tudo que eu não tive. Eu fiz escola pública, fiz CIEP, Enem. Então, acho que eu trabalho muito pelas minhas filhas um bom período, né? Que filho é caro, para quem tem filho sabe o que eu estou falando, né? 2 educações difíceis, então tem um bom tempo. Mas acho que eu tenho um bom conforto. Hoje eu moro muito bem na praia de Copacabana, posso viajar, posso ir em bons restaurantes. Antigamente eu comia no Largo da Carioca um salgado e um refresco, né? Era meu almoço. E eu não sei se eu te respondi como é que tá aí. O garçom lá um dia sonhou com essa vida hoje, morando em Copacabana? Ou ele nunca imaginou isso? Não, eu acho que eu tenho muito cuidado com isso, sabe, Kelly? Que é o seguinte, às vezes as pessoas pegam as suas histórias e dizem que todo mundo vai fazer. Eu tive uma vantagem competitiva, eu tive 2 mulheres incríveis que me criaram, umas mulheres que sofriam de violência doméstica e mental, mas que se doaram para se entregar, para me criar. A segunda é que eu me desenvolvi no meio de crise. Eu queria falar para as pessoas que estão aqui muito que crises são oportunidades. O Gilvan, do mercado financeiro, só existe por causa da crise de 2008. E o Saad, que está aqui, sabe que eu fui o cara que aproveitei a pandemia de alguma forma. No meio da pandemia, eu saí de casa, fiquei batendo em vários imóveis, encontrei um prédio abandonado, fiz uma negociação com o proprietário. O proprietário não conseguia alugar, criei uma escola. A Forbes me escolheu como o cara falando de inovação. A Isabela Benito me botou 15 dias para falar de seguro da Caixa naquele momento. E eu consegui tracionar. Então, eu aproveitei muito bem as crises. O Saad sabe disso. Né? E aí, as pessoas, antes desse episódio de eu ganhar o Google, eu sou Google Black Founders, competi com 400 empresas de startups e 12 foram escolhidas, porque eu criei um negócio por causa daquele prédio. Então, se não tivesse a pandemia, e ela foi muito dolorosa, os preços dos imóveis não estariam deteriorados. Então, eu sou um cara que performa muito bem em crise e tomo risco. O Saad está aqui. Eu aluguei um prédio de 2 andares que a gente não tinha nada, não tinha nem fluxo de caixa para pagar, né, Saad? Meu escritório nasceu no sala daquele cara. A gente dividindo uma sala e falou, você está tomando todo o meu espaço. Então, acho que crises são oportunidades. Eu venci muito. A crise de 2008 me colocou no mercado financeiro. Pensa o seguinte, eu era um jovem, um morador da Rocinha, que fiz CIEP, Enem, ProUni. Qual é a corretora da Faria Lima que ia contratar um jovem com esse perfil, sendo ex-garçom? Mas naquele momento ninguém queria trabalhar no mercado financeiro. Eu falei, cara, ali é a minha oportunidade. Então, no final do dia, o Gilvan aproveitou bem as crises e outras pessoas vão ter outros momentos de vida. Então, não pode transformar o Gilvan no cara que deu certo. O Gilvan é um cara que aproveitou isso. O que o Gilvan hoje tem? Uma obrigação, um legado de democratizar o acesso. É a minha obrigação, é o que eu quero fazer. Eu sou fruto do Estado, eu sou fruto de uma escola pública, de uma professora que às vezes apanha no colégio, e hoje eu tenho que devolver para a sociedade o que ela me deu. Essa é a minha obrigação, por isso que eu faço. E amo fazer isso. E eu sou um sobrevivente, né? Minha mãe faleceu, eu fugi de casa aos 15 anos, então o garçom queria sempre só sobreviver. Cara, só que eu fui sobrevivendo e as oportunidades foram aparecendo e eu fui aproveitando. Então, eu cheguei aqui porque eu não tinha para onde voltar. Né? Eu não tinha mãe, não tinha pai, não tinha casa. Então, se eu não fizesse por mim, ninguém ia fazer. Eu acho que se eu tivesse alguém que fizesse por mim, talvez eu não ia fazer as coisas que eu fiz, sendo bem sincero. Mas acho que a minha história e a minha dificuldade me tornaram quem eu sou. E aí, hoje, quando você fala assim, caramba, estou aqui, a ficha não caiu, o Saad é meu irmão. Né? A gente fez isso junto, a gente nunca falou que ia fazer isso, a gente queria ter um canal no YouTube. Então, acho que às vezes a gente tem planos, os planos mudam. Mas acho que a minha mensagem para a sua pergunta é, eu aproveitei bem as crises, corri riscos, me trouxeram algumas dores, mas eu acho que no Brasil você precisa correr riscos calculados e você tem que sair da inércia. O Brasil é um lugar que se você não fizer nada, você vai para o plano de saúde, vai ter um subemprego, um subtrabalho, e por isso que eu sou muito parceiro do Sebrae. A gente hoje está criando um curso que permite que mais pessoas possam investir, ter conhecimento. Na época de muitas pessoas que estão aqui, o conhecimento era muito difícil, era muito caro. Você tinha que ter uma coleção Barça com 67 milhões de livros, né? Então, hoje, eu acho que o Sebrae faz um trabalho incrível. E eu, sendo um jovem de escola pública, um jovem periférico, um garoto que foi criado por 2 mulheres, eu me sinto honrado quando eu passo aqui e vejo minha foto, mas eu nunca sonhei com isso. Eu sempre me dediquei a ter brilho nos olhos, acordar cedo, tratar as pessoas com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito e tentar deixar um legado para outras pessoas que me antecederam.
pergunta lá atrás. Vamos lá. Ponzi não pode perguntar, gente. Bom, foi Não muito vou chorar. legal. Foi muito legal você falar da questão do garçom, que a gente contratou lá para a nossa empresa quando a gente era bastante jovem também. Mas se hoje eu sou diretor executivo daquele banco ali, tem a mão do Gilvan e eu queria te agradecer muito por isso. Agora, Gilvan, te fazer duas perguntas. Em momentos pontuais, qual foi o seu maior aprendizado e qual foi o seu maior acerto, na sua opinião? Nossa, acho que a gente tem que contextualizar. Há 20 anos atrás, o Ponzi tinha uma empresa de buffet de escola e ele me contratou. Se a gente tivesse tempo, contaria mais. Mas acho que o Ponzi ele significa uma coisa muito legal sobre humanidade, né? Quando eu entrei no mercado financeiro, foi muito difícil para mim, porque eu era um jovem que morava na favela e era garçom, então tinha um pseudo preconceito, mas eu fui cercado de pessoas muito queridas que me acolheram, a Geração Futuro, ao Banco Itaú, ao BTG Pactual, sempre foram pessoas que me cercaram de muito carinho. Então, acho que eu queria agradecer o Ponzi hoje, eu nunca tinha agradecido publicamente. Todos os lugares que eu cheguei depois que eu entrei no mercado financeiro, o Ponzi vinha, me dava um abraço, um carinho, cuidava de mim. Então, obrigado. Cara, acho que o maior acerto que eu fiz foi ser humano com as pessoas. Assim, acho que eu sou um cara... Eu tenho uma premissa que eu sou muito educado, muito cuidadoso com as pessoas. Então, acho que esse foi o meu maior acerto. Isso já me ajudou muitas vezes na vida. Já passei muitos problemas e ser educado me salvou. Então, esse acho que foi o meu maior acerto, ser cuidadoso com as pessoas. Cara, o maior aprendizado, eu tenho TDAH, né? Hoje eu tenho falado muito sobre isso. Assim, foi difícil para mim assumir que eu tenho TDAH. Acho que a minha esposa me ajudou muito. Eu sou hiperativo, isso não me dá problema, mas eu sou muito elétrico e faço muita coisa ao mesmo tempo. E é difícil, às vezes, manter foco, mas eu consigo fazer, mas é difícil. Então, foi difícil, né? Difícil assumir isso publicamente, né? Acho que quando falaram para fazer terapia, eu falava, não, isso é coisa de doido, não vou fazer, só perdedor faz isso. Acho que eu tinha um preconceito sobre isso. E foi difícil assumir isso, assim, publicamente, falar para as pessoas, assumir que tem TDAH. Tem sido uma bandeira minha falar sobre isso. Acho que a minha maior aprendizado foi entender que eu sou fraco e que eu não sei tudo e que eu tenho que fazer terapia para me ajudar no TDAH e aprender a ter foco, né? E qual o aprendizado disso tudo? É que a gente nunca sabe tudo, né? A gente acha, né? E eu não me conhecia tão bem, eu acho que hoje eu faço terapia e a terapia tem me ajudado a me entender um pouco bem. Eu acho que eu performei muito ao longo do tempo, eu acho que eu fui uma máquina, mas hoje a minha mente fala assim, vamos refletir. Então, hoje, o meu maior aprendizado se você quer crescer, desenvolva sua mente também, desenvolva seu intelecto e peça ajuda quando necessário, né? E acho que o último ponto é que eu tinha uma dificuldade sobre isso. Eu acho que eu nunca quis assumir que eu tinha TDAH. Eu acho que eu tinha vergonha de assumir isso. Thalys Saad sabe, né, que a gente está falando, ele me acompanha bem. E eu acho que você tem que assumir do jeito que você é. Eu acho que eu tenho mãos grandes, eu tenho uma cara grande, né? Eu sou um cara espirituoso, tenho olhos grandes, às vezes eu olho para cima. Eu tinha muita vergonha de me assumir, eu acho que tinha muita vergonha de falar do TDAH. Eu acho que o maior aprendizado que eu queria passar para vocês se assuma do jeito que você é, se aceite do jeito que você é, não tente mudar ou disfarçar um problema para que a sociedade se aceite. Acho que você tem que se assumir. Eu acho que isso está sendo o meu maior aprendizado aos 42 anos, entender que eu tenho coisas a melhorar e que eu não sou fraco, mas é que eu sou uma máquina que eu estou dando corda para ir mais longe. Acho que é isso. Ótima pergunta. Alguém? Boa noite. Eu queria ter uma dica sua para a composição da carteira de investimento, entre ações, fundos imobiliários, enfim, uma balanceada para que é inevitável a gente perder dinheiro, isso sem dúvida. Então, uma boa assim para a gente começar e definir um parâmetro bom assim. Cara, sua pergunta vem no momento bom da minha vida. Acho que eu tenho que te fazer uma pergunta antes. Você tem muito ou pouco? Me responde primeiro. De dinheiro? Pouco. Legal. Você quer fazer reserva de emergência ou você quer acumular patrimônio ao longo do tempo? Eu quero juntar meio milhão.
Legal. Minha meta é essa. Cara, você chegou num ponto ótimo, que é o seguinte. Quando você vai investir, existe um produto chamado renda fixa, que ele fala o seguinte: a cada 1 ano que você fica com ele investido, você vai ganhar 12,75. Então, você tem que fazer uma conta do seguinte: quantos anos ganhando 12,75 e colocando meu dinheiro eu vou chegar no meio milhão? Que é o seu número. A gente poderia até fazer uma conta aqui rápida. Mas eu vou até fazer essa conta com você que é boa. Você tem que ter ações e correr risco, respeitando o seu perfil e um dinheiro que você não vai perder. Então, te explicando de maneira bem simplista, rentabilidade vai ser a grande mola do seu crescimento. Porque se você pegar R$100 e botar numa taxa de 12,75, seu dinheiro vai render sempre 12,75. Quando você olha para outros mercados, por exemplo, como o mercado de ações de longo prazo, investindo com capital que não te faça falta, tem uma empresa chamada WEG, é uma empresa que faz motores. Ela cresceu nos últimos 20 anos 22.000%, pagando dividendo. Você tem empresas que estão crescendo 20, 15.000%, só que você tem que ter visão de longo prazo. Tá? Então, acho que no seu momento de vida, no que você está pensando, você tem que saber que rentabilidade é importante. Só que aí você tem que controlar o risco. Então, acho que se você pensa assim, qual é a minha carteira? Cara, eu, Gilvan, 42 anos, 2 filhas, que querem estudar fora, eu sou mega arrojado, mas é o Gilvan. Porque eu sei que o meu nível de guardar com 2,35 vai ser demorado. Então, o que eu uso? Eu uso o que a minha amiga falou, eu uso empresas que distribuem pedaços do seu lucro. Acho que essa, para mim, é a grande magia. Eu acho que a grande magia não é o portfólio, mas são as empresas que distribuem o lucro com você. E você ganha dinheiro com isso e tem rentabilidade de longo prazo. Tá? Cara, deixa eu fazer uma outra pergunta, se você não se incomodar, acho que pode servir de exemplo para todos que estão aqui. Por que você quer $500 mil? Para quê? Não, por quê? É que é 1%, né, no caso de fundo imobiliário, uma renda salarial fixa, né? Uma renda fixa. Salarial de quanto? 5 mil, né? Tá bom. Então vamos pensar uma outra conta que sirvam para todos que estão aqui. Quantos anos você tem? 38. Você quer viver até quantos anos? Essa pergunta é a pergunta-chave do encontro. Os homens vivem, na média, até os 35 anos e as mulheres até os 73 anos e as mulheres até os 82. Eu posso estar um pouquinho errado. Acho que um homem é 76, depois alguém olha no Google, e mulher até 83. Então, essa conta é muito determinante. Só que hoje, na média, as pessoas estão indo até os 90 anos. Então, vamos lá, você tem 38, com mais, vou botar 35 anos, 73. Então, nos próximos 35 anos, você vai acumular um capital. Legal? Legal. Até quantos anos você quer trabalhar? Parar agora, por exemplo, parar, né? Maravilhoso. Então vamos fazer uma conta o seguinte. Eu não quero fazer. Vamos fazer uma conta o seguinte. Continuar Essa conta é trabalhando. boa. Mas essa conta é boa. Vamos fazer essa conta que vai ajudar muitas pessoas. Você quer ganhar quanto mês? Todo mundo anota as perguntas que eu fiz. Quer ganhar quanto mês? O mínimo para ter Quanto? Me dá um número. Matemática. 10. 10. Ah. 10 mil. Então vamos pensar o seguinte. 10 vezes 12 é 120 mil. 120 mil, você tem que trabalhar mais próximos, 35 anos, são 121 milhões e 200, 3 milhões e 600. Você tem que ter 4 milhões e 200 sem inflação. Se eu botar inflação, você tem que ter 120, é isso, só um segundo. 120, isso está certo, né? 1 milhão e 200. Sem inflação, você tem que ter no mínimo 10 milhões de reais para você parar de trabalhar e ver nos próximos 35 anos. Fiz uma conta grosseira matematicamente, usando a média do seguinte. Eu multipliquei 10 vezes 12, dá 120. 120 por 10 anos dá 1 milhão e 200. 1 milhão e 200 nos próximos 30 anos dá 3 milhões e 600. Com metade disso dá 4 milhões e 200. Se eu botar a inflação de 100%, vai dar 8 milhões e 400, eu tenho um desvio para cima e para baixo. Então, você tem que ter, talvez, ali 10 milhões de reais para você conseguir tirar uma renda de 10 mil. Então, o seu número são 10 milhões de reais para você conseguir viver esse período, lembrando que eu estou dizendo que você não vai gastar nada. Então, o que eu estou... que já exercendo. É isso. Qual é o ponto aqui? Eu acho que o ponto legal é você pensar no seu plano. Se o seu plano é ter 10 mil mês, como você vai trabalhar para ter 10 milhões, entendeu? Porque assim, você tem que desenhar isso da seguinte maneira. Eu vou viver até os 73, mas todo mundo está até os 90. Eu vou parar de trabalhar até os 60, então eu vou ter 13 anos com a renda. Então, acho que a pergunta muito legal é como eu construo esse patrimônio de 10 milhões de reais? Porque o seu número talvez não seja 500. E aí vem o que eu falei com a Kelly. Você vai trabalhar por 500,
mas 50 milhões ou 30 milhões respondia a sua vida. E aí você vai trabalhar por 500, vai ficar 24 horas trabalhando, e aí você não vai ter o tempo na agenda. Talvez o seu número mágico é 10 milhões. E está incrível, você vai bater essa meta. Eu vejo você construindo isso, mas você vai fazer isso com o tempo certo. Se você bota a meta de 500, que parece que é um número mágico, o cara mostra no YouTube, né, que é Kelly, né? Suelen. Quando você olha no planejamento, você vê que talvez seja menor. Mas achei sua pergunta ótima. Eu acho que empresas que pagam dividendos e empresas que estão crescimento a médio e longo prazo são as oportunidades. Mas adorei sua pergunta, obrigado. Assim, foi discussão ótima. Obrigado. Próxima pergunta. De novo, desculpa. Imagina, não precisa pedir desculpa, é ótimo. São duas perguntinhas, acho que não são muito longas. Primeiro, você falou para ela de tesouro direto. Por que não, ou qual a diferença do CDB? Porque, na minha cabeça, o CDB é sempre o melhor em renda fixa. E, segundo, dividendos. Você compra a ação de uma empresa que paga dividendos. Mas se a empresa cair, quebrar, digamos assim, né? Se der ruim, você tem que devolver. Como é que funciona isso? Você tem que devolver o dinheiro? Você fica no prejuízo? Você fica com uma dívida? Como é que é? Muito legal. Vou começar do final para o início. O mercado societário tem uma lei das empresas SA. Então, eu mostrei isso na minha palestra. Toda empresa ela tem 2 modelos de crescimento, um por dívida e um por equity. O equity é um pedaço da empresa. Então, quando você vai para o mercado de ações, a empresa vendeu suas ações para o investidor. Então, o investidor comprou as ações. Qual é o ganho desse investidor? Então, vamos botar uma empresa chamada Nubank. As ações do Nubank começaram a R$10, tá bom? Se as ações do Nubank chegarem a R$1, você é obrigado a pagar a dívida do Nubank? Não, porque você só tem a ação. O que aconteceu com ela é que ela desvalorizou. Tá? Então, a primeira ideia é o seguinte, diferentemente de uma dívida, a ação não é uma dívida, ela é um pedaço de uma empresa. Então, se ela quebrar, você perdeu tudo. Um exemplo, o nosso empreendedor carioca, o Ike Batista. Ele fez a empresa dele vendendo ações para o investidor. O investidor comprou a ação dele, viu o patrimônio dele zerar. Então, a ação, ela não é uma dívida que você tem que pagar. A ação eu tenho um pedaço de algo. Acho fazer uma associação muito boa é como se fosse uma casa. Você compra uma casa, se a rua do lado valorizar, valorizou. Mas se vier um crescimento desorganizado para o lado, vai desvalorizar. O pedaço da empresa que você comprou, mas isso. O lucro mensal, que é o dividendo, você recebeu até ali. Você vai perder o pedaço que você comprou. É isso. Aí que vem o seguinte. O dividendo, ele nasce de uma premissa muito importante, que você nunca pode esquecer. A empresa tem que ter lucro. Se a empresa não tiver lucro, você não paga dividendo, é o que está na lei. Você pode fazer alguns mecanismos, mas a empresa tem que ter lucro. Então, o que vai fazer você perder o dividendo é a empresa parar de ter lucro. Então, a gente pode usar um exemplo de Oi BR3, que é as ações da Oi. Em 2016, as ações da Oi pagaram R$4 de dividendos. Depois disso, elas nunca mais conseguiram pagar dividendo, a empresa quebrou. Então, você tem que olhar como a empresa ganha dinheiro. Acho que a grande pergunta é como a empresa ganha dinheiro. Vamos pensar numa empresa chamada Vale do Rio Doce. O código dela é Vale 3. Ela tem o melhor minério de ferro do mundo e agora ela está pagando 2 bilhões em dividendos. Como é que ela ganha dinheiro? Vendendo minério de ferro. Quem compra o minério de ferro dela é a China. Se a China parar de comprar o minério de ferro dela, a lucratividade vai cair. Se ela não tiver lucro, ela não paga dividendos. Petrobras era uma empresa que não pagava dividendos, mas começou a ter uma política muito assertiva em alguns mecanismos de engenharia financeira e começou a pagar dividendos. Então, você tem que olhar como a empresa está tendo lucro para distribuir o dividendo. Essa é a primeira grande pergunta. E o que vai fazer você perder o dividendo é a empresa parar de ter lucro. Então, você sempre tem que estar olhando se a galinha... Eu gosto muito dessas analogias. Se a galinha está viva dando ovo. Se ela parar de dar ovo, tem um problema. E para te responder a primeira pergunta do Tesouro Direto, é o seguinte, você já viu La Casa de Papel? A série do cara que entra, o professor que entra no Banco da Espanha? Eu também, quando dá 10 temporadas, assim, 6 temporadas, eu já não consigo mais, né? Mas, enfim. Cara, o que tem, né? Você tem 2 tipos de dívida. O Tesouro Direto é uma dívida do governo. A gente chama isso de um risco do governo. Tem um termo técnico que me fugiu a memória, mas ele tem um risco do governo. Chama... risco de taxa, eu vou lembrar aqui o termo técnico, tá? Mas o governo ele tem uma taxa ativo livre de risco, tá? Todo título do governo é um ativo livre de risco. Por quê? Porque o governo imprime dinheiro para pagar suas dívidas. E se um país quebrar, tem um grande problema. A gente pode olhar os países que fizeram isso.
O CDB é uma dívida bancária, é uma instituição financeira que fez isso, que está protegida até R$250 mil. Então, se você comprar um CDB de qualquer instituição financeira, você está protegido até R$250 mil. Legal? No Tesouro Direto, não. Você tem um risco, né, do governo. Hoje o Brasil tem 330 bilhões de dólares em caixa para pagar a sua dívida. Então, ele está coberto, de certa forma. A pergunta aqui é, Tesouro Direto, eu consigo comprar um bom título com R$30. Você conhece algum investimento que você consegue pagar R$30 e ter uma taxa de 10,64? Não tem. Se você for no banco falar, eu procurar assim, eu quero um produto com R$32 que eu vou ganhar 10,64. Você pode estar se perguntando assim, por que 10,64 é a taxa? Lembra que o seu patrimônio dobra a cada 5 anos se a taxa for 15%. Então, tudo que for próximo de 15% te interessa. A Gilvan, e a poupança? Que você poderia me perguntar. A taxa da poupança acumulada está em 7%. Então, você vai entendendo que os produtos de investimentos ele têm motores de velocidade. Então, a poupança tem um motor de 7%, o CDB tem uma taxa que pode ser 12%, mas você vai ter que botar mais dinheiro, e o Tesouro Direto tem uma taxa muito boa, de 10,64%, que você começa com incríveis R$32. Como o meu objetivo é democratizar o acesso ao mercado, tirar as barreiras e permitir que qualquer pessoa possa investir, eu te falo Tesouro Direto. Por quê? Você vai ter R$1.000 para investir? Fala, putz, não. E 32? Pô, 32 é mais fácil de começar um Big Mac, né? Então, você vai trocar o Big Mac. É por isso só, mas sua pergunta foi ótima. O papo tá bom. Mas tudo que é bom dura pouco. Ou não, aos domingos. O Gilvan tá no YouTube ou no Instagram? No YouTube. No YouTube. Gilvan Bueno. Gilvan Bueno. Vamos lá para a gente aprender um pouco mais essa aula. Foi um grande prazer recebê-lo. Um privilégio, uma aula, escola. E eu já saio agora. Vocês veem que a calma dele, apesar dele falar que é agitado e tal, passou para mim. Então eu já estou aqui pensando onde eu vou aplicar o meu Big Mac em vez de comer. Porque eu quero ficar rica, como o Gilvan. Eu saio daqui já num outro momento. Muitíssimo obrigada, Gilvan. Gente, uma salva de palmas para o nosso convidado. Obrigado a todos vocês. Obrigado pelo carinho. Um abraço.